Oi pessoal, aqui quem fala é Gabriela Vanzodas e esse é mais um episódio do podcast Talviews. Como de costume, queria lembrar vocês que além de ouvir os nossos episódios na sua plataforma de áudio preferida, você também pode ver esse papo na edição em vídeo no YouTube e seguir a gente nas nossas demais redes sociais, o Instagram, o Telegram e mais recentemente o TikTok. Bom, hoje nós vamos juntar dois formatos de episódio que vocês já estão acostumados. Então a gente vai fazer um Pra Onde a Bolsa Vai, depois do Balanço dos Balanços. A gente vai aproveitar o final da temporada do segundo trimestre de 2024 para passar um pouco pelos destaques dos resultados, olhar para os desdobramentos desses números, as perspectivas dos setores da nossa cobertura e fazer uma atualização de cenário para entender onde estão as melhores oportunidades para os investidores nesse momento. Então hoje contamos com a presença do Daniel Gever, estrategista-chefe do Research do Itaú BBA. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Para abrir o nosso papo, eu já queria passar a palavra para você, sem me estender muito, para você contar um pouco para a gente o panorama geral de como que foram os destaques dessa temporada de balanços. Bom, acho que a conclusão da temporada foi uma temporada positiva. Por que isso? Quando a gente faz uma análise, a gente olha basicamente 4 pontos da tendência de lucro de um resultado trimestral. Acho que o primeiro, tentar olhar um pouco crescimento. Na temporada, o EBITDA, se você excluir Petro e Vale, cresceu 10%, o lucro cresceu 2%. Vai parecer, se não vai parecer pouco se você olhar o número final. Só que por quê? Commodities tiveram uma queda de 20% no lucro. Mas, porém, eles cresceram em geração de caixa. Depois eu já explico um pouco isso. E o que foi muito interessante, que era um dos receios dos investidores, foi a parte de economia doméstica. Aqui em economia doméstica a gente gosta de dividir o grupo em dois, em setor financeiro e o setor de doméstico outros. Setor financeiro, o lucro cresceu duplo dígito e o setor doméstico e não financeiro cresceu 37% o resultado. Acho que começando a se beneficiar daquele ciclo de afrouxamento monetário que a gente viu nos últimos 12 meses. Lembrando, né, que a Selic saiu de 13,75%. E ela foi agora está em 10,5%. Então acho que o primeiro ponto quando você olha a economia doméstica, os dados foram bons. O segundo ponto que a gente gosta de olhar, isso está disseminado em mais empresas. Então a gente gosta de olhar muita difusão de que setores, quantas empresas. Para você ter uma ideia, basicamente quase 70% da bolsa cresceu lucro ano contra ano, mais de 70% cresceu EBITDA e mais de 90% da bolsa cresceu receita ano contra ano. Então está disseminado, não é só específico de alguns papéis. Então, olhamos primeiro crescimento, segundo olhar aqui a difusão. Terceiro ponto aqui para se olhar revisão de lucro. E essa temporada acatou revisão de lucro. Ela não foi o que a gente chama de, nos Estados Unidos, beat and raise. A empresa bate e revisa para cima. No curto prazo, a gente teve ainda uma revisão para baixo de alguns setores domésticos. Porém, quando você olha para 2025, está estável e o setor que foi bom nos 2 anos de revisão foi o setor financeiro. Então, o setor financeiro, bancos e outros players estão sendo um destaque aqui dentro nessa temporada. Uma outra pergunta que vale mencionar, a gente está usando bastante aqui inteligência artificial. A gente começou a ler o conference call transcript das empresas, dos CEOs, CFOs das empresas. Então, para ver se eles estão otimistas ou negativos na hora de falar as perspectivas. E algumas conclusões interessantes, assim, nota 0 estando muito negativo e nota 10 estando muito otimista, a média do discurso da Bolsa foi uma nota 7,4. Então, eu diria que estão otimistas e tem alguns destaques, algumas do setor de construção, alguns do setor de financeiro, foram destaques com nota próxima de 9. Então, assim, dá para mostrar que na leitura do management está interessante. E por último, assim, que a gente recebe perguntas de outros contrapartes do setor que não só de bolsa, como é que se comportou a alavancagem da bolsa, né? É sempre uma pergunta. A alavancagem da Bolsa terminou esse trimestre em 1,7 vezes a dívida líquida EBITDA, que é muito confortável. Estava em 1,5 no trimestre anterior, então muito próximo da estabilidade. Então, acho que essa temporada aqui tirou um pouco de ansiedade dos investidores olhando para frente e foi uma temporada positiva para mostrar crescimento duplo dígito de economia doméstica. Bacana. Como vocês disseram no relatório, enquanto a gente teve de um lado as empresas financeiras e domésticas performando super bem com um desempenho crescendo duplo dígito no ano contra ano, do outro lado a gente teve as empresas de commodities não performando tão bem. Quais fatores que você diria que contribuíram para essa diferença de performance entre os setores? Eu acho que economia doméstica, o setor financeiro está indo muito bem, porque a gente está em pleno emprego,
com linhas de crédito aumentando. Então tem algumas áreas crescendo duplo dígito na parte de financiamentos. Na parte de economia doméstica, daí tem vários nichos. No setor de varejo, as vendas começaram a se recuperar e a desalavancagem ajudou na última linha. Você tem o setor de saúde, onde algumas empresas mais líquidas estão com tendência de resultados melhores, conseguiram repassar preços. Então, acho que na média, eu diria que a economia doméstica se beneficiou dessa desalavancagem, um leve aumento de margem. E commodities, acho que tem vários tipos de commodities. Sim, o setor que foi mais fraco foi o setor de siderurgia e mineração. Teve uma queda de preço médio no período, então acho que isso explica um pedaço operacional, mas tem uma questão que é muito pontual, contábil do movimento, é que quando você olha, né, o balanço de uma empresa, ele é a fotografia no final de um trimestre. E o nosso dólar começou muito mais baixo, né? O real se desvalorizou durante o período. Então, no final do segundo tri, você tem que marcar a mercado essa dívida, e essa dívida impactou no lucro líquido, né? Na questão de despesas financeiras, resultados financeiros. Então, não é uma questão de geração de caixa. Então, quando a gente olha o resultado, a gente gosta de olhar o resultado por completo. Se a receita, o EBITDA e o lucro estão mostrando uma mesma tendência, e se a tendência for negativa, não se preocupa. Mas como aqui mostrou que o EBITDA cresceu 11% e o lucro caiu 20%, preocupa um pouco menos nessa questão. Mas é muito uma questão, acho que de commodities, foi uma questão muito dessa questão de marcação de dívida do impacto do câmbio. Beleza. Virando um pouco agora a nossa discussão para o momento da Bolsa, a gente viveu alguns momentos de tensão nas últimas semanas, seguidos de uma rápida recuperação, e essa oscilação sempre gera uma apreensão nos investidores. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes os motivos tanto para essa queda quanto para esse rally de curto prazo e quais desdobramentos que a gente deve ou não continuar vendo sobre essa movimentação. Não, legal. Acho que a Bolsa até agora passou pelo território positivo no ano, né? Tava subindo próximo de 6%, agora quando se fala no mês. O que a gente tem visto? A gente tem visto que o primeiro semestre do ano foi um semestre muito de tecnologia. Então, para você ter uma ideia, a Bolsa de Taiwan é o melhor mercado emergente do mundo. Ela tem 65% de ações de tecnologia no peso do índice dela. A Bolsa brasileira tem quantos? 1%. Então a gente perdeu um pedaço desse rally. Daí teve momentos, aquela questão da dissonância de política monetária. Teve um momento de hesitação da questão fiscal. Acho que esses temas, tanto macro quanto micro de composição, pegaram nos resultados. Por que começou a melhorar agora? A gente escreveu um relatório essa semana temático bem interessante que a gente chamou, né, It's the Foreign Flow, Sir. Basicamente, é o fluxo do investidor de volta. Tem uma correlação de 0,9 com a Bolsa. Desde o meio de junho, que foi o ápice da saída de estrangeiros da Bolsa, a gente chegou a ter 44 bilhões de saída de estrangeiros da Bolsa. Os estrangeiros já colocaram agora, nos últimos trackings nossos, 14 bilhões. Então, você está uma saída de cerca de 30 bilhões no ano, só que nos últimos 2 meses está entrando 14 e você vê claramente que está tendo essa melhora. Então, a pergunta que você tem que se fazer com essa política monetária americana, né, o Fed baixando juros agora provavelmente em setembro, você acha que continua vindo fluxo de estrangeiro para a Bolsa? A nossa cabeça é que sim, deve ter uma continuidade de fluxo de estrangeiro na Bolsa. Então, assim, eu sempre gosto de mencionar, né, que a gente olha 4 coisas, tanto que seja no mercado, um setor ou uma empresa. A gente olha valuation, tendência de lucro, posicionamento e macro. O que a gente está falando aqui, a gente está falando de posicionamento. Posicionamento, estrangeiro está voltando. Então, acho uma coisa positiva. Daniel, você espera que setores players domésticos comecem a comprar fundos de bolsa de maneira relevante? Eu não espero que venha muito de realocação doméstica de ativos. Por quê? O número mágico para ter entrada relevante de bolsa, a gente fez várias pesquisas aqui, é ter uma Selic de 9%, e que não está no radar hoje de curto prazo. Então, assim, deve vir do estrangeiro, que é suficiente para ajudar a alta da bolsa. Segundo ponto, a gente mencionou, tendência de lucro, né? O trimestre foi bom. O longo prazo é construído de vários curtos prazos, né? Então, cada trimestre você vai checando essa tese se está funcionando.
E a arquitetura do mundo mudou. Os investidores procuram muito onde tem crescimento. E dá para dizer que o crescimento da Bolsa, esse ano, nossa estimativa vai crescer próximo de 10% o lucro. Ano que vem vai crescer alguma coisa ali próximo de 13%, 14% lucro. Você olha um crescimento médio ponderado que é duplo dígito, ao redor de 12% de crescimento. Então é um crescimento interessante aqui para atrair investidores. Terceiro ponto aqui, valuation. Obviamente a Bolsa a 117 mil pontos era mais barata, mas ainda assim a gente tem visto um mundo que negocia com quase 5 a 10% de prêmio para o histórico. O S&P, o MSCI World, que é o índice global. E o que acontece? Duas geografias no mundo têm desconto para o histórico. A China, que eu acho que tem seus motivos, e a América Latina está negociando ali ao redor de 20% de desconto para o histórico. Então, o preço sobre lucro da Bolsa brasileira hoje, ele está ao redor de 8 vezes lucro. Qual é a média histórica? A média histórica é ao redor de 11 vezes. Então a gente tem um desconto ainda relevante de... Daniel, você acha que a gente vai convergir para a média histórica? Eu não acho que no curto prazo a gente vai convergir a média histórica. Mas a gente pode ir indo em direção, subir desses 8, indo para uma direção a uma 9 vezes, um pouquinho assim, um pouquinho abaixo disso, mais esse crescimento acumulado de lucro ao longo do tempo. Então acho que o valuation está interessante. Acho que outra maneira para, né, a discussão que sempre vem aqui é... Vamos comentar versus o renda fixa. Quanto é que está o valuation da bolsa versus renda fixa? A gente tem uma expressão em inglês que chama Earnings Yield Gap. Essa expressão quer dizer o quê? Eu pego o preço sobre lucro e inverto ele. Então eu faço lá um retorno anual que você tem do lucro das empresas e tiro a NTN dessa equação. Quando você faz essa conta, esse número está mais ou menos 6,5%. A média histórica brasileira era 4,5%. Esse é o teu equity risk premium, é quanto você deveria ganhar, né, ou é esperado ganhar acima de investir na renda fixa. Então, você está também com uma margem de segurança histórica para a Bolsa. Então, dá para dizer que a Bolsa ainda está barata nesse nível, mesmo após essa alta agora desse mês e desde a entrada dos estrangeiros. Então, a gente falou de tendência de lucro, falou de posicionamento e falou de valuation. Acho que a parte que eu sou um pouco menos positivo é o impacto macro no mercado. Aqui, por que o impacto macro? Porque a gente espera que vai ter uma desaceleração de PIB 2024 para 2025 e a gente não espera que tenha queda de juros, a continuidade nisso. Então, talvez desses 4 pilares, bastante interessante valuation, posicionamento ok, tendência de lucro ok e um pouquinho mais negativo um pouco na questão do impacto macro. Perfeito. No final de agosto, a gente realizou o nosso primeiro Investment Strategy Day, um evento que reuniu clientes privados, family offices, alocadores e gestores para discutir os recentes acontecimentos de mercado e as perspectivas para a economia e para os investimentos. Eu queria que você compartilhasse com a gente quais foram as principais discussões que rolaram nesse encontro. Acho que foram aqui, a gente escreveu um relatório sobre isso, depois se quiserem, a gente passa esse relatório. Foram 5 discussões. Qual é o cenário global? Risk on ou risk off? A gente convidou, né? Foi um público bem seleto, alocadores, private, gestores de bolsa, gestores de multimercados e com 9 assets e gestores outperformers no mercado. Um pouco do takeaways dele, das conclusões deles a gente está vivendo o que a gente chama de um risk on. Então o Fed vai poder baixar os juros sem causar uma recessão na economia. Por causa de uma recessão da economia americana, não. Vai ser uma desaceleração da economia americana. Então, isso na média, positivo para mercados emergentes ou para ativos de maior risco. Acho que esse foi a primeira conclusão. A segunda conclusão na média, esses investidores esperam que vai ter aumento de juros da Selic agora no próximo evento em setembro, mas eles não acham que isso é detrator da Bolsa. Porque é meio paradoxal, né? Você vai ter aumento de juros, mas a Bolsa não ser ruim. A cabeça deles, e quando a gente faz matematicamente, o que importa para o valuation da Bolsa é a curva longa de juros. É a curva que você vai fazer o valor presente de um DCF, um fluxo de caixa descontado na Bolsa. Então, se você subir a Selic no curto prazo, mas a curva longa ficar estável / cair, significa que o teu NPV, o teu valor presente líquido da Bolsa vale mais. Então é uma questão de ancorar a credibilidade do Banco Central nesse quesito. Então acho que essa é a segunda conclusão. Terceira conclusão, que para mim foi até uma surpresa positiva, foi a questão de você ter um pouco de... A gente perguntou, você prefere Bolsa Americana ou Bolsa Brasileira?
a maior alocação, assim, na média, é a Bolsa Americana, esse mercado mais líquido. Mas os gestores de multimercados estão um pouco mais positivos com a Bolsa Brasileira, um pouco corroborando, assim, eles falaram, eles citaram a questão do valuation, citaram a questão do posicionamento, que quase nenhum alocador está mais recomendando Bolsa, né? Esqueceu um pouco esse ativo do mercado. O quarto ponto, assim, que temas e setores foram discutidos? No nosso relatório a gente comenta, tiveram 11 ações que foram mencionadas lá dos gestores fazendo pitch, né? Dizendo quais são as posições que eu gosto e qual a comunalidade desses temas. Setor elétrico é um dos preferidos, setor financeiro é um dos setores que eles gostam bastante, e setor de commodities seletivos é outro ponto que eles mencionaram. A gente também chamou, né? Vamos ter um debate com gestores que analisam a América Latina, para ficar vendo como é que eu faço a comparação entre Brasil, Chile, México e outros ativos. Acho que a gente está com uma vantagem perante o México hoje, porque o México está tendo um medo do investidor por causa da mudança do sistema judiciário. Lá eles estão fazendo uma reforma judiciária lá que tende a piorar um pouco a tendência, se isso acontecer. E então o investidor internacional está olhando um pouco melhores olhos aqui para o Brasil, e obviamente eles são os dois mercados líquidos. E outro país assim que vale ficar no radar é que Chile também surgiu como um destaque. A gente, como é que a gente está, né? Eu sou também, além de estrategista Brasil, eu sou estrategista da América Latina pro banco. A gente tem operações no Chile, México e várias geografias aqui na região. A gente está acima da média em Brasil e Chile. Então tá corroborando um pouco com esses gestores também têm falado. Beleza, então para fechar, eu queria que você compartilhasse com a gente as top picks da cobertura. Tá, não, legal. Eu gosto, antes de falar de papéis e mencionar, eu gosto muito de falar em temas para a gente pensar. Citar aqui, basicamente, 4 temas que a gente acha interessante. Mas eu tenho um que eu gosto mais, que é o principal, que a gente chama de bond proxy, ou ações atreladas à taxa de juros com valuation atrativo. Vamos traduzir isso. Se você gosta de NTN a 6%, por que não comprar uma ação geralmente relacionada ao setor de infraestrutura que consiga te entregar 11, 12, 13% de taxa de retorno real? E, uma taxa de retorno real desse nível, nominal, significa mid to high teens, né? De 15 para cima de retorno nominal, que é um retorno bem interessante para compor capital ao longo do tempo. Geralmente são setores que têm um dividendo yield bom. Se você olhar no longo prazo, o IDIV, por exemplo, bate de longe o Ibovespa, porque tem um carrego melhor, tem um predicado de qualidade melhor. O que está dentro desse tipo de setor? Setor mencionando alguns nomes que a gente tem no portfólio, setor de elétrico, a gente gosta muito do Equatorial, que fez agora a alocação, né, comprou um pedaço como investidor estratégico da Sabesp, tem uma avenida interessante de geração de valor para frente, é uma empresa que a gente acha interessante. Setor elétrico gostamos muito. Gostamos do setor de portos, Santos Brasil é uma empresa, né, a líder aqui do Porto de Santos, que a gente acha muito interessante, vai pagar um dividendo bastante relevante agora nos próximos meses. Dentro desse tema também, eu considero shopping center como a infraestrutura do consumo. Então eu não quero acertar uma empresa específica de consumo, compre shopping centers. Os shopping centers da Bolsa estão com valuation muito mais atrativo que alguns fundos imobiliários estão comprando ativos de shopping center. Então é melhor, a gente acha interessante aqui no relativo da Bolsa. Então esse tema aqui, para mim, é o tema principal, porque ele te dá um carrego interessante nesse momento que tem uma certa incerteza econômica. Segundo tema, Daniel, você abandonou a economia doméstica? A gente não abandonou a economia doméstica. A gente gosta, dentro de economia doméstica, que a gente tem aqui no portfólio, aqui, que a gente acha interessante, setor financeiro. Então, bancos no Brasil e na América Latina tem uma rentabilidade muito acima da média dos mercados emergentes, entre 17% e 18% de rentabilidade média, mercados emergentes entre 11% e 12%. Setor de... Dentro da tese, setor de construção civil está bem. Então, por exemplo, a gente tem no portfólio, a gente tem Direcional, que é uma empresa que a gente acha que tem um dividend yield, rentabilidade melhorando, está atrelada, ajuda a sociedade, porque é o programa Minha Casa Minha Vida, né? A gente tem um déficit habitacional grande. A gente acha também alguns players do setor de transporte, que se beneficiam aqui um pouco da retomada de PIB que vem acontecendo. Então, economia doméstica, foque em cases
sistema financeiro, setor de construção, setor de transportes, que tem uma rentabilidade sobre patrimônio interessante. Então, segundo tema, economia aqui doméstica. Terceiro tema, né, uma espécie de zagueiro do portfólio. A gente gosta do setor de petróleo. Então, a gente acha que a América Latina, Brasil, é uma fronteira de crescimento e exploração de petróleo. Então, a gente tem no nosso portfólio alocação em Prio, que eles chamam de Junior, mas é uma empresa grande no seu porte, que tem uma geração de caixa que deve passar de 20% de yield ano que vem. Então, é bem interessante esse ponto. A gente gosta também do setor de papel e celulose. O Brasil é o produtor de menor custo caixa do mundo. Ou seja, né, se você consegue produzir, então quando a tua competição não estiver dando resultado, o Brasil vai estar dando resultado nesse sentido. Então, uma Suzano, uma empresa interessante ali que a gente tem no nosso portfólio. Então, falei aqui de infraestrutura, bond proxy, a gente gosta bastante. Falei aqui um pouco de setor doméstico, economia doméstica, mas foco em qualidade aqui, não procure empresas muito alavancadas e que estão com dificuldade relevante. Falei aqui de uma defesa do portfólio, alguns casos com proteção cambial. E por último, assim, uns temas que são menos dependentes de macro, a gente chama de líderes de reinvestimento, calls seculares. Aqui vale a pena olhar, dentre setores, vale a pena olhar o setor de saúde, é um tema que a gente acha que está se melhorando, até eu mencionei, né, a temporada de resultados foi boa, e outro setor que vale olhar é o setor de serviço. A gente tem uma empresa chamada GPS no portfólio, que é a maior empresa do setor de serviços, que está fazendo aloca muito bem capital ao longo do tempo. Então a gente acha que é um portfólio que tem uma qualidade acima da média, cresce acima da média, a gente vê um potencial maior de valorização do comparado ao Ibovespa nesse sentido aqui, para ser seletivo nesse quesito. Perfeito. Eu acho que a gente conseguiu cobrir super bem as pautas. Espero que tenha ajudado o pessoal aí a entender para onde direcionar o olhar nos próximos capítulos da Bolsa. E muitíssimo obrigado por topar o convite, pela presença, e até uma próxima. Obrigado.